Sejam todos muito bem-vindos ao podcast. Dessa vez eu que vou guiar o podcast, Dr. Michael Marques. E a gente vai dar início a uma série de entrevistas com pessoas que vão trazer conteúdos teológicos, conteúdos de vivências pessoais, conteúdos que na maioria das vezes vão chegar numa filosofia muito profunda da Igreja Católica. O nome da série, Sacrifício e Perfeição. E vamos iniciar hoje com um convidado muito especial, com o Sr. Clóvis. Sr. Clóvis, seja bem-vindo ao nosso podcast. Tudo bom, doutor Miguel? Tudo É um jóia? prazer estar aqui e cooperar, né, no que for possível aqui com todos. Vamos lá, então, a ideia daqui é a gente conversar, igual a gente conversa bastante, né? Eu Uhum. continuar essas conversas, eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas antes de pular, vou pular o roteiro que eu já tenho aqui. Eu estava comentando com o senhor sobre uma viagem que eu fiz, na qual tinham duas senhoras sentadas ao meu lado, e elas pegaram o terço, e eu pensei, eu vou ter colegas de terço aqui. E elas balançaram o terço para cá, para lá, botaram no pescoço, rodaram, mas não rezaram. E o que o senhor fala sobre isso? Primeiro que é uma graça que o senhor recebeu de puxar o seu texto para rezar, né? E a felicidade de encontrar outras pessoas com quem o senhor pudesse compartilhar isso. Uhum. Isso eu acho que é o foco que o senhor deveria dar, né? Sim, sim. Em como o seu coração foi movido para essa felicidade de poder compartilhar, rezar, em conjunto, né? Apesar de efetivamente não ter acontecido. Mas, infelizmente, isso acontece. É, tem muitos católicos que não levam a fé exatamente como deveria ser levada, né? Alguns usam propriamente o texto como amuleto. Não é bem essa a Sim, sim. orientação da igreja, né? Mas a graça age de um jeito muito especial, porque eu não sei exatamente a cronologia do que aconteceu, mas talvez elas mexendo no texto naquele momento estimularam o senhor a pegar o seu, Uhum. entendeu? Sim. Então, talvez o que fosse para acontecer era aquilo ali. Deus utilizando daquele momento, elas deviam estar rezando, sim, tá, mas talvez eu vou dar um toque no coração delas para elas pegarem o texto, porque eu quero que tenha um reflexo Mirar naquele nele. outro senhor ali daquela outra cadeira. E eu já tava criticando ali porque elas não rezaram, né? Não, é um impulso natural. É um impulso Sim. natural, eu disse. Mas por isso que vem a reflexão depois. Uhum. Então ela pode ser vista por esse ângulo, né? Existe uma história, se eu não me engano, de um rei que ele portava o terço na cintura, mas não rezava. Mas a figura do rei era tão importante que as pessoas olhavam, olha, o rei está com terço, o rei está rezando. Eu não sabia que o rei não estava rezando. Mas a postura do monarca ali, ela pesava muito nas pessoas. Querendo ou não, era um exemplo, né, para as demais pessoas. Então as pessoas começavam a rezar por incentivo, um incentivo, digamos assim, visual, né? Um exemplo que aparentemente o rei estava dando. Então elas rezavam porque o rei estava rezando, ou tinha essa ideia disso. E no final das contas isso pesou para ele. Uhum. Isso pesou para ele. Né? Existem mais detalhes da história que conta que Nossa Senhora interviu no julgamento dele. Justamente por quê? Porque aquela atitude dele de portar o terço e de se portar como tal, como monarca que era, né? Fez uma catequese com as pessoas ali, estimulou as pessoas a rezarem. Então ele podia ter feito de uma forma mais perfeita, podia, mas o fato de ele se portar como tal, né? Como monarca, como rei, e levar o texto consigo, Deus se utilizou disso para alcançar no coração das outras pessoas. A gente acabou que pulou a apresentação. Quem que é o seu Clóvis para as pessoas saberem? Ah, o seu Clóvis é alguém que está na luta aí, com os seus, fazendo seus sacrifícios para tomar conta de sua família. Eu sou casado com a dona Thaís, tenho um filho de 3 anos, o pequeno Plínio José, né? Sou engenheiro civil, sou professor de matemática no colégio que temos da Associação de Pais e também trabalho numa confeitaria delivery junto com a minha esposa. E buscando levar literalmente para o nosso dia a dia
tudo isso que a gente aprende da Igreja Católica. É muito mais do que simplesmente, não menosprezando a missa, mas é muito mais do que simplesmente ir à missa e rezar e cumprir com os preceitos. Uhum. Você não pode separar. O católico dentro da igreja tem que ser o mesmo católico fora da igreja. Não, essa dualidade não existe. Não se pode servir a dois senhores. E se você fizer isso, você não está sendo falso com o mundo, você está sendo falso com Deus, né? Então a gente batalha nesse sentido para trazer o que Deus quer de mim, não só na igreja, mas no meu dia a dia, no trato com a minha família, no meu trato pessoal, né? E que tipo de sacrifício podemos fazer no dia a dia? O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Sim. Eu acho que o senhor, principalmente dentro da sua área, dentro da área da saúde, o senhor sabe muito bem ver isso, o quanto que é difícil eu me livrar de certos costumes para ganhar um benefício. Principalmente questão da alimentação, corta com tal coisa para poder investir nisso daqui. Isso não é fácil. Da natureza humana, isso não é fácil. Não deixa de ser um sacrifício, né? E tem que ser trabalhado aos poucos, porque nada de grandioso ele vai se fazer de repente. E você precisa dessa perseverança. Então, tudo que você vê que você precisa melhorar é justamente porque você está preso em alguma coisa que faz mal ou não faz tão bem, que você vai ter que se desprender daquilo dali na busca de algo mais elevado, algo de música mais saudável, né? Algo de espiritualmente melhor para você. Então, esses são pequenos sacrifícios que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta. E não se dá conta também do quanto que a gente está apegado àquilo. Apegado. E é um trabalho contínuo. O ser humano ele é muito complexo, né? Então, se baixar, como um termo que eu gosto de usar, se você baixar a guarda, você volta para aquela posição que você estava. Sim. Né? Eu vi uma vez uma comparação muito interessante sobre postura de uma fisioterapeuta, que trabalha com pilates também, e que ela comentando, quando você está com uma postura errada, mas não sente dor, você está tão acostumado com aquilo ali que não sente. Você vai sentir dor de ir para a postura correta. Tem uma dualidade no negócio, é meio contraditório. Calma aí, eu vou sentir dor para ficar na postura correta? Porque você está torto de um jeito há tanto tempo que para você voltar ao que é para ser, você vai ter que fazer força, você vai sentir dor até ter literalmente o benefício daquilo dali. Então, nossa, é sensacional essa fala. Mas assim, eu acho até para as pessoas saber, eu acho que assim, os testemunhos são boas histórias, né? Sim. Para incentivar as pessoas, para mostrar que existe algo maior. A gente veio conversando para cá e uma fala sua que eu achei muito interessante foi a de que você achou nos arautos algo que nem sabia que procurava. Sim. Como é que foi? Você sempre foi católico? O senhor sempre foi católico? E tá há quanto tempo lá nos arautos? Sim, eu sou de uma família católica, mas, como eu falei para o senhor, bem IBGE. Esse termo é muito autoexplicativo. Sim, Entendeu? sim. Bem IBGE. Para quem não entendeu, o IBGE é mais um. É mais um número. Mas Mais o um coração número. não tá ali, tá? A Ele pessoa, é a católico quando carcaça. alguém pergunta qual a sua religião. Anota aí, católico. Anota aí. Por quê? Porque minha família é católica, minha mãe me batizou. É só para preencher um formulário. Existem outros tipos de católico também, mas esse é o mais clássico. Infelizmente é o mais clássico. Né? Eu voltei a me aproximar da igreja do namoro com a minha esposa, que ela era extremamente assídua, os pais também, a ministra da Eucaristia, de uma série de atividades dentro da igreja, fui me aproximando ali, justamente pelo o contato com a família, a convivência. Mas é interessante, quando da minha chegada nos arautos, depois de um tempo, eu fui perceber uma conclusão que meu coração estava me dando. Que eu encontrei. Como assim encontrei? O que eu estava procurando? Para eu dizer que eu encontrei.
Então eu não me dei conta desse vazio que tinha. E depois da convivência ali, da forma com que eles fazem tudo de maneira tão bela, tão buscando a sacralidade em tudo, a forma, a devoção à igreja, buscar fazer as coisas de maneira mais perfeita, porque é uma oferta para Deus, tudo que é feito ali, eu percebi isso, né? Que eu encontrei algo que eu não sabia que eu estava procurando, né? Então, isso mexeu bastante comigo, porque bem, eu não sou um homem de fazer tantas reflexões sobre mim mesmo, mas aquilo dali foi tocante porque é algo que estava se desenvolvendo sem eu perceber, né? Eu buscava algo que eu não sabia o que era e mesmo assim Deus me deu a graça de encontrar. Ele me levou para aquele caminho dali e me propôs isso, a uma batalha, um sacrifício Uhum. que você tem que fazer. Esse é o convite que eu lhe faço. Estou falando da minha pessoa, mas o convite é para todo mundo, né? Então, a minha parte, bem particular, eu senti isso daí, né? E comparando com outros momentos da minha vida, eu fui vendo como se fossem lacunas. Ou certos momentos de alegria muito específicos que hoje remetem ao que eu vivo dentro da Igreja Católica enquanto membro, né, da Ordem Terceira dos Arautos. Sensacional. Bom, calma aí, Diogo. Dá uma pausa aí. Mas comigo também eu encontrei algo que eu não. Eu adorei essa fala sua, porque eu me vi nela também. Porque eu tava num momento. Um momento até de. Não sei se eu posso falar ateu, sem acreditar em nada. Uhum. Mas um momento frio, seco, vazio. E um momento justamente que eu não estava procurando nada. Até eu ser absurdamente tocado num local que eu nunca esperava, eu nunca esperei gostar de ir na igreja, nunca esperei gostar de ir na missa, pelo contrário, eu criticava quem ia na Uhum. missa, criticava quem rezava terço, quem portava terço, e, e é uma alegria muito grande, uma alegria que eu nunca imaginei que eu pudesse sentir, né? Sentimentos, igual Sim. agora, antes de começar o podcast, ficar emocionado com um podcast, não tô acostumado a fazer podcast com tantos anos, né? Mas realmente é algo muito poderoso e o tema, né, dessa série nossa, sobre sacrifício também, é um tema que eu sempre falo na medicina, porque eu vejo hoje uma população que quer uma pílula mágica para os seus males. E a pílula mágica não existe em lugar nenhum. Uhum. Não é na medicina, não é na vida Não. espiritual. Tem que ter o sacrifício para ter a recompensa. E falando em sacrifício, o senhor reza todo dia? Tem que rezar mais. Mas. E mais e melhor. Mais e melhor. Mas é interessante isso, porque é, hoje eu vejo com uma certa naturalidade as orações que eu faço, mas quando eu converso com outras pessoas, eu vejo o, o Clóvis antigo. Eu me reconheço em algumas pessoas com quem eu converso. E um exemplo disso é a oração. Então, eu conversando com um amigo, não é daqui, de Manaus, falando sobre oração, eu disse, ó, tem que rezar o terço, rezar o rosário. Nossa, mas demora tanto para rezar o Sim. rosário. Só uma pausa aqui, seu Clóvis. Quando eu comecei a fazer a consagração com o seu Plínio, Aham. eu achei que eu já era o máximo porque eu rezava o terço já. O dia que ele falou que era do rosário, eu falei, meu Deus, tô fazendo muito pouco. E eu fui cada vez descobrindo mais que é Então pouco. você entendeu por que eu disse que tem que rezar mais. Aham. Mais e melhor. Então, quando o colega falou isso, parece que eu estava conversando comigo mesmo. Eu me vi respondendo aquilo ali. Aquilo ali era um pensamento que eu tinha, né? São os padrões que a gente conversou, né? Que são bem São característicos. padrões que foram sendo moldados com o Sim, tempo, sim. bem devagarzinho, né? Nada pode ser muito gritante assim, porque senão espanta, Uhum. né? Então, essas coisas vão sendo, tipo, nós vamos sendo podados bem devagar Sim, com as nossas ideias. Então, de repente, rezar um terço não é muito legal. Rezar um rosário, nossa, rezar um rosário até parece que vai levar o dia todo para rezar o rosário. sim. Mas eu me vi, foi interessante isso, eu me vi naquele colega que estava comentando. Ele disse, não pode ser assim. Ele falou.
Não, eu pensei, Ah, né? Eu não fui logo criticando ele. Como eu falei, até porque eu me vi dando aquela resposta. É, e é a gente vai cair no tema da série, no título da série. É um sacrifício, né? Pequeno, eu considero. Você parar pra rezar é um sacrifício pequeno. uhum. Apesar de, como você falou no início, achar, nossa, mas perto do que a gente fazia, tipo, 10 vezes o que a gente fazia, não é muito. 10 vezes não dá 10 ainda, né? Sim, sim. Eu fazia 1 vezes, eu faço 10 vezes mais. Calma aí. Se fazer tão pouco aqui, multiplicar por 10 não quer dizer que cresceu tanto assim, não. Mas internamente acaba sendo um impacto, Sim. né? Então, enquanto você vê o rosário enquanto tempo que você tem que investir, ele vai pesar. Ainda mais numa vida de hoje, extremamente corrida. Quando você olha o rosário, uma conversa com Nossa Senhora, né? Como uma devoção, como uma reflexão, como uma proximidade que você quer com Deus, Nossa Senhora, como um cuidado que você está tendo com a sua alma, com a sua espiritualidade, já não é tanto tempo. Fora que fisicamente, quanto mais você investir, mais natural isso vai fluindo. Sim. Ah, mas eu não decorei os mistérios do rosário. A igreja não diz que você tem que decorar. Ela pede para você rezar. Então, se você quiser ter um papelzinho, um livrinho, tenha. Se decorou, que bom. Mas se não decorou, você não é obrigado. Você não Uhum. é mais católico, menos católico, mais fervoroso ou menos porque não decorou os mistérios do rosário. Mas acaba que por fazer todo dia decora. Eu ficava angustiado por não saber Então, decorado. é porque a gente faz uma conexão digamos assim, com o nosso dia a dia, muitas vezes profissional, Sim. que exige isso. E é normal do, do ambiente, né? Da área profissional, né? Você tem algumas coisas na ponta da língua. Isso é um processo, de certa forma, exigido. Hum. Mas a nossa base é essa. Quando a gente traz para a vida religiosa, tá, pode até começar desse jeito, mas a gente vai devagar, se desprende disso. Senão, meu objetivo aqui é rezar, é ter um contato com Deus, é abrir meu coração para a vontade dele. Vai, reza. Tanto que tem orientação dos sacerdotes, da igreja, logicamente, que o rosário tem que ser todo meditado, tem que ser feito com calma, com isso. Mas ele é tão importante que até diz, ó, eu estou fazendo as coisas e rezando. É o ideal? Não, mas reza. Vai. Hum. Eu estou rezando mal. Reze. Sou Clóvis, eu tenho feito muita na rotina, né, na correria. Eu comecei a rezar no trânsito Uhum, e como o senhor está falando, não é o ideal, mas é o que muitas vezes eu consigo fazer. uhum. Mas uma detecção que eu fiz muito interessante, eu era um monstro no trânsito. Um Olha monstro. só. É igual... E por mais que eu me achasse super educado, eu era um monstro. Então, por exemplo, naquela saidinha da universidade, 6 horas da tarde, todo mundo vem para firar a fila. Sim. Eu colava no carro da frente, quase batendo para ninguém passar na minha frente. Aham. Com o meu terçozinho ali, eles estão fazendo errado, então, mas eu não vou quase bater no carro para ninguém passar na minha frente. E passa, e eu tô ali tranquilo no meu terço. Se eu for ver, isso já é um reflexo. Um reflexo, sim. Eu acho que o senhor percebeu isso, a sua postura depois. Depois, não, pra Não mim foi um era negócio, natural. não, a partir de agora eu não vou mais fazer. Não, o senhor percebeu que já não estava mais fazendo, que a sua postura tinha mudado. Sim, foi Até- depois. É um reflexo disso. O que o senhor está. Não, eu estou rezando aqui. E vai. As coisas vão tendo reflexo na nossa vida. Devagar. Devagar. Outras vezes não, outras vezes pode ser como São Paulo. Cai do cavalo e pronto, convertido já dizendo, senhor, o que o senhor quer de mim? Hum. Mas, digamos assim, dentro das vias normais, né, é um processo devagar e a gente vai vendo o reflexo na nossa vida. Agora, isso é do ser humano. Se eu trabalho na área da saúde. Não é porque eu mudei minha alimentação agora que vai tudo mudar agora. Sim, Eu vou sim. ter que ter uma perseverança naquilo dali e esperar os reflexos disso. Uma academia é a mesma coisa. Não vai achando que com 3 meses de academia você chegou no resultado. Não, você chegou numa superficialidade de resultado, né? Com a perseverança, com o tempo, com o desenvolvimento, você vai ter resultados e resultados mais, digamos assim,
mas concretos. Uhum. Não só um reflexo positivo. Na vida espiritual é a mesma coisa, o ser humano é o mesmo. O ser humano é o mesmo. Então, se eu for vendo, a partir que o senhor foi rezando, muda aqui, mudou ali, muda. E às vezes muda coisa que o senhor nem percebe, que o senhor vai perceber muito tempo depois. Depois, né? Muito tempo depois. E que, querendo ou não, eu tô na fralda ainda. Quando eu comecei, são 6 meses só, né? 6 meses que eu frequento a igreja ali e assim, eu me sinto ainda muito iniciante, muitas dúvidas. E assim, a minha maior angústia no início, em julho, foi eu não sabia nada. Não sabia que tinha que ajoelhar, não sabia das falas. Uhum. E imagina, né? A gente talvez fique certamente arrogante com a certa idade, com o trabalho e tudo mais. E a gente tem que se imbuir de humildade e falar, realmente, eu não sei, e vamos aprender, tudo de novo. Mas o mais importante, o desejo estava lá. Com certeza. Sem economia. O desejo estava ali. E até por isso tinha. Não, mas eu tenho que saber, eu tenho isso, isso. Até porque é responsabilidade. Estamos falando de um adulto, é diferente de uma criança. Sim. Que vai pegando o senso da responsabilidade com o tempo. O senhor estava com. Tem, né? Não estava. Está com desejo. E tem que permanecer com desejo. Isso é muito importante. Sim, igual eu falo, acho que foi na novena dos arautos, né, da conversão. A gente não se converte igual eu me converti Não. em julho. Não, foi na homilia do final de semana. Sim. A gente se converte o tempo todo. Contra o pecado original, nós, digamos assim, como se fosse uma bicicleta com ar empenado ali. Se você não ficar corrigindo ali, ou você, se tu der certo, você cai, senão você vai para outro caminho. Entendeu? Uhum. Dentro das exatas, a gente chama de desvio angular. Desvio angular é uma coisa muito pequena, muito perceptível hoje. Mas ela vai desviando o negócio para um rumo totalmente diferente. Uhum. Então, nós somos assim por conta do pecado original. Então, esse se converter diariamente, constantemente, é justamente eu lutar Voltar. contra os meus vícios, contra as minhas más inclinações e ficar fazendo sacrifício e força para ficar no caminho certo, Uhum. no caminho correto. Uhum. O fundador dos Arautos, o Monsenhor João Clar, ele tinha umas analogias extremamente interessantes. E ele falava que a vida espiritual era como se você estivesse numa escada rolante. O caso é que ela está descendo. Você está subindo. Tem algumas pessoas que querem descer, tudo bem. Mas se você quer subir, então você primeiro se posiciona na direção para subir. Já é um movimento. Mas se você não andar, você vai descer. Vai descer. Se você andar devagar, você vai descer. Descer devagar, mas vai descer. Porque a velocidade da escada rolante é maior do que a sua. Sim, a resultante é para trás. Se você acelerar, se tudo der certo, você fica no mesmo lugar. Ou seja, eu acelerei e fiquei no mesmo lugar. Por quê? Velocidade. Não tem como. Eu, como engenheiro, a física, a matemática, tem sempre nas minhas falas. Então, se você acelerar, você se coloca na mesma velocidade da escada. Mas na mesma velocidade da escada descendo, você subindo, você fica no mesmo lugar. Ou seja, eu tenho que fazer força para subir. Eu tenho que andar mais rápido que a própria escada. E eu vou fazer força e parece que não vai chegar lá em cima. Se alguém aqui tiver coragem de experimentar isso no shopping, hoje em dia não, porque o shopping está bem lotado, mas quando estiver mais tranquilo, tente subir a escada rolante que está descendo. Você vai ver que está fazendo força e parece que não chega lá em cima. E essa é a vida espiritual, você vai ter que fazer força. E se a gente perceber, você vai cansar. E quando você cansa, o que acontece? A escada não para. A escada vai descer. E você vai ter que fazer mais força para lá. Então essa é a vida espiritual da gente. Essa conversão constante, né? O trabalho para essa conversão constante é nesse sentido. A vida não para. E a nossa tendência é para o mal, é para o comodismo. Né? É para um sentimentalismo, é para o prazer físico momentâneo, até que seja intelectual, mas é algo que não nos leva para Deus. Essa é a nossa tendência. Se você não lutar contra essa tendência, contra esse motor da escada rolante que está levando para baixo, você não vai. E tem que lutar forte. Porque, como eu lhe falei, se você andar bem, você fica no mesmo lugar. E numa rotina de orações, assim, o que o senhor considera ideal? É uma pergunta que eu me faço. Como é que é uma rotina ideal? Então, assim, eu rezo o rosário, acabou? Não. Basicamente o que eu faço Como é que é a na sua minha rotina? vida, assim, começar o dia, literalmente.
Você nem levantar da cama. Faça uma oração. Pode ser as orações conhecidas, como Pai Nosso, Ave Maria, o Anjo da Guarda, ou uma simples conversa com Deus ali. Porque a oração não deixa de ser uma conversa com Deus, né? Mas você fazer uma oração, um agradecimento por aquele dia, do seu jeito. Não precisa, às vezes, tá certo que eu tenho que ter um respeito para com Deus, mas por vezes você não precisa ser tão formal, né? Abra seu coração e agradeça ali, na cama mesmo, né? E esse mesmo, depois, vou dormir. Agradeça já pedindo perdão pelas coisas que não foram tão bem naquele dia. Então, se você começar e terminar seu dia com oração, já vai fazer um resultado, vai ter um resultado enorme na vida de qualquer um, né? Durante o dia, o rosário. Se você tem tempo para rezar o rosário todo, de uma vez, isso é ótimo. Sim. Porque você faz uma reflexão completa ali da vida de Cristo, ali, junto com Nossa Senhora ali. Então, seria ótimo. Nem sempre dá. Então, quando alguns me perguntam como é que você faz, tem várias estratégias. Você pode dizer, começa com um rosário de manhã, um de tarde, um texto de manhã, um de tarde e um de noite, né? O original do rosário seriam 3 mistérios, mas o Papa João Paulo II acrescentou um quarto, que não é obrigatório. Quer rezar os 4? Reza os 4. Quer rezar os 3? Reza os 3. O importa é a oração. Então, se você ir se estimulando, então você pode usar a estratégia. Hoje eu vou rezar um de manhã, um de tarde, um de noite. Ou eu consegui rezar 2 de manhã. Cuidado para não deixar o último para a hora de dormir. É um horário que eu já detectei que é perigoso, que tá com sono. Muito, muito. Eu ouvi de um sacerdote assim, se você deixou o seu rosário pro final, você só tem 2 caminhos para conseguir finalizar. Ou andando, ou de joelhos. Sim, sim. Eu de joelhos eu ainda coloco em xeque, porque a chance de você dar uma pescada assim, cair por conta de sono, não é difícil. Entendeu? Mas não deixe. Até porque você está dando a importância para aquele momento. Você está dando importância para aquele momento. Em um momento tão importante do seu dia, você vai fazer só como se estivesse batendo ponto? Não é legal. Estou longe dessa perfeição do discurso que eu estou tendo aqui. Mas vamos lá. Isso é uma batalha. E você vai se sentir bem melhor quando você consegue isso. E principalmente quando você dá naturalidade para isso. Eu já vi algumas vezes a postagem do seu reza logo de manhã. Logo de manhã. De manhã, É uma diferença, você está começando a notar dia. Essa diferença. Eu não consigo ainda na minha rotina rezar os 3 mistérios, os primeiros 3, os 3 terços de manhã cedinho, não. Mas quando eu consigo, é o que o senhor falou, é diferente. É diferente. Ontem, por exemplo, a gente foi para Astolfo Dutra para o aniversário da nossa sobrinha e a gente foi rezando, e rezamos direto. E o interessante é que não é todas as vezes, mas de vez em quando parece que passa tão rápido. Passa. A oração, tem vezes que fica um pouco maçante, mas ontem foi assim, ó, acabou. Acabou e chegou. É naturalidade. É naturalidade. Muitas vezes, o que eu utilizo, primeiro, tá sempre com o rosário comigo. Sempre. São poucas as vezes que eu não ando com o rosário, né? Mas eu me propus o quê? Eu não vou ficar parado. Não estou fazendo nada. Estou numa fila. É hora. Vai rezar. Já não puxa mais o celular. Vai rezar. Sim, então assim, o argumento que eu tenho até para mim mesmo e para as pessoas é, dá uma olhadinha em quanto tempo que usa de celular por dia. 3, 4 horas por dia. Vai assustar. O rosário não vai passar de 1 hora. Se eu não me engano, o sistema tem como dar essa informação, não tem? Tem como dar quanto tempo você está ali, sim, né? Sim, diariamente. No aplicativo ou no próprio celular. No próprio celular. Ele tem como dar isso. Você vai se assustar quando você olhar. Sim, o meu despencou. Então, sei lá, eu tô fila do banco. Certo? Tem um monte de coisa para resolver? Tá, olha lá, rapidinho. E resolve o que tiver que ser resolvido. Mas a gente tem que fugir do... Ficar passeando no celular. Passeando Se ali. tiver que resolver alguma coisa, resolva. São suas obrigações. Claro. Não é errado isso, não. Mas se puder, puxa o texto. Vai rezar. Andando. Sabe, muitas vezes aqui no centro aqui de Juiz de Fora, a gente para o carro no canto e vai andando para resolver algumas coisas. Eu, graças a Deus, puxei. Criei esse hábito para mim, graças a Deus. Eu puxo o texto e eu vou rezando e vou andando. Resolvendo minhas coisas e vou andando.
Algumas pessoas acham estranho, mas eu não posso controlar a opinião das pessoas. Não Eu pode. estou fazendo minhas orações. Né? Mas é uma oportunidade ali. Então, isso ajuda muito. Acalma o coração, como o senhor falou, com É relação ao trânsito impressionante. É e com relação a impressionante. série de coisas. É. E o costume também vai lhe dar o quê? Hoje eu não consegui refletir, fazer uma reflexão formal sobre o mistério da encarnação. Mas a continuidade das orações, você percebe que é como se fosse um quebra-cabeça. Uhum. As reflexões vão se somando, os momentos. Então aquilo que eu estou rezando me remete a uma homilia, me remete a algo que eu li, que é um livro que seja católico, ou mesmo um livro que não seja propriamente católico, mas que trate de virtudes e tudo mais. As coisas vão se somando, vão se agregando naquilo dali. Você pode não fazer uma reflexão naquela hora, mas quando você terminou, você naturalmente para pensar. Fica algo muito, um termo que muito usado hoje em dia, que fica muito orgânico, Uhum. né? Que é Sim, o natural, faz parte da fica rotina. natural. Então a reflexão fica natural, a oração fica natural. É isso que a gente tem que buscar e depois manter. E aí vem a luta diária para isso. A luta diária para isso. Não é fácil, mas é extremamente satisfatório. E possível. Impossível, Sim. impossível. Não é impossível. Então, o rosário. Nos arautos tem uma vez por mês a oração das 1000 Ave-Marias. Então, Esse eu não participei ainda. um grupo se reúne. É primeiro domingo do mês, né? Se não me engano, sim. Se reúne lá, são 1000 Ave-Marias que rezam naquele domingo. Em conjunto ali. É possível? Se você tivesse tido a companhia lá, no avião para rezar, quantos rosários no interior rezado ali na viagem? Sim. Entendeu? Então, a gente se prende a alguns detalhes naturalmente, mas tem que combater. Às vezes a gente pensa que o problema é muito grande. Não, ele existe. A gente não pode ser bobo de dizer que não existe. Uhum. Ele existe. As obrigações existem. O tempo é curto, a gente não pode negar isso. Mas dá. Dá. E mudando assim bastante de assunto, o senhor que está envolvido em escola, pedagogia, o que o senhor vê da educação hoje? E por que existe a necessidade de uma contra-revolução nas escolas? Nossa. Que é o que vocês vivem hoje, né? Se a gente for ver, a escola é uma, digamos assim, é a origem, acho que depois da família, é a origem da sociedade, né? A sociedade começa ali na família, eu acho que um segundo momento seria a escola. Você justamente tem contato com pessoas, digamos assim, estranhas a você, né? Não é da família. Então é um ponto muito importante. E um ponto que vem sendo atacado há muito tempo. Se isso fosse só aqui no Brasil, teria fácil, a gente teria resolvido. Isso é na humanidade. Então, as escolas vão sendo atacadas, o ensino vem sendo atacado de um jeito muito sutil, na maioria das vezes, e pouco perceptível. Né? Isso chegou ao ponto de até algumas, infelizmente, até umas escolas católicas também serem atacadas, no mínimo, por um relativismo. Né? Então, dentro dessa batalha espiritual que nós temos o que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, como eu vou ser no trabalho, como eu vou ser em família, como eu vou ser na educação dos meus filhos. E dentro da educação dos meus filhos ali, logicamente, está o colégio. O que eu quero para um colégio? Eu, enquanto católico, eu tenho que querer a doutrina católica, o catolicismo, Jesus, Nossa Senhora, na minha vida o tempo todo. Não posso negar, como falei anteriormente. Você não pode ser um católico dentro da igreja e outro fora da igreja. Até porque, se não me engano, tem um ditado que diz: a doutrina é bela, mas o exemplo arrasta. Então, o senhor, enquanto todo o material que o senhor produz dentro das mídias, o senhor não faz ideia de quantas e quais pessoas estão tendo acesso a isso. O senhor deve ter 0,05% de retorno. De quantas visualizações tem, retorno, saber mesmo o que está acontecendo com alguém, a porcentagem deve ser minúscula. A gente sabe hoje o número, mas quem realmente
Não, você tem, tem tantas mil ou milhões de visualizações, É, mas retorno disso daí, quanto que você tem? 0,5%, menos de 0,5%. Ou seja, o senhor o senhor não consegue mensurar o efeito disso nas pessoas e quem viu. sim. Na vida espiritual é a mesma coisa. Então, se eu for um católico dentro da igreja e outro fora, as pessoas vão perceber. Tem uma incoerência aí. Não é que é todo certinho, você tá todo direitinho, tá lá rezando, e aqui fora faz isso, aquilo, outro. Ou seja, não condiz. E quando diz que não condiz, você está sendo falso dentro da igreja. Hum, A conclusão natural e correta é essa: você está sendo falso dentro da igreja. Você não está botando uma máscara para viver no mundo. Você está botando uma máscara para viver dentro da igreja. Então, nesse sentido de o que eu vivo dentro do templo propriamente dito, viver aqui fora, tem um aspecto das escolas. E hoje em dia, tanto as escolas normais, quanto propriamente, infelizmente, algumas escolas católicas, não estão no caminho que a gente entende correto, né, de viver a doutrina dentro da formação escolar. E a gente consegue perceber isso no movimento não só nos arautos, isso não, graças a Deus, não está restrito aos arautos, né? Isso é um movimento que vem acontecendo, pelo menos aqui no Brasil, que eu acompanho, de várias escolas católicas se reestruturando, alguns padres criando escolas. Eu já vi, não sei se é o padre José Eduardo, que participou da criação de uma escola justamente para ter um cuidado com as crianças. Nesse sentido, se são crianças católicas, tem que ter uma formação católica também dentro da escola, né? Eu não posso não posso permitir esse relativismo, né? Então, os arautos fazem parte desse movimento de preocupação com a formação das crianças, né? De tudo que a gente vê no mundo, de tudo que a gente vê que acontece nas escolas, mas de tudo que é passado também. Muitas coisas de história distorcida, muita uma doutrinação do mundo, entendeu? Mas também tem muito da questão da influência dos pais, do que os pais vivem, de como os pais foram informados, que vai tendo reflexo na criança. Então, a escola tem que abraçar tudo. Os pais e a criança. Tem que ser um conjunto. Sim. Não dá para trabalhar só na criança. Ela chega em casa e tem um exemplo dos pais que não condiz com o que ela... Ficam vidas separadas, Ficam né? vidas separadas. Fica a igreja, algo religioso, fica o trabalho, algo mecanicista, fica a escola, algo totalmente distante. Não dá. Tipo, Realmente é. o senhor pode ser extremamente responsável com os afazeres, as contas, os seus pacientes, mas em casa ser relaxado, não pagar as contas, não ter um controle disso, não ter um controle daquilo, não cuidar da criança, não cuidar dos filhos. Calma aí, eu sou responsável só profissionalmente, aqui em casa eu não sou, não preciso. Então, se tem isso aqui, também tem que ter o lado da fé. Sim. Você é um só. Você vai agindo em vários campos, mas você é um só. E a pessoa tem que perceber isso. E a sua fala do exemplo, assim, claro que todo mundo sabe isso, né? Mas quando a gente vivencia na prática é diferente. Eu tenho falado pro meu filho porque ele era um leitor assíduo e hoje a gente está passando desafio com o celularzinho dele, 16 anos. E aí um certo dia, assim, hoje eu tenho um hábito de leitura muito intenso, só que o momento que eu leio, ele não vê. Eu leio de madrugada, eu leio à noite, então são horários que ele não vê. Aí teve um dia que eu estava lendo na hora que ele estava em casa. O que ele fez? Eu não falei para ele pegar o livro, ele pegou o livro e sentou do meu lado com o livrinho. Então, assim, como que é o exemplo? É porque eu faço sem ele ver. Então é se organizar para ele ver também. Foi extremamente importante você ter falado, mas talvez mais se ainda... o falar não propriamente resolveu, o exemplo ali de ter coincidido os horários ali... E foi genuíno. Eu não estava fingindo que estava lendo, eu estava realmente lendo. Não dá. E para um menino de 16 anos, ainda mais hoje em dia, não dá para fingir essas coisas, não. Não tem como, não. E para quem está escutando a gente, assim, o senhor falou sobre relativismo. O que seria isso, para quem não sabe, assim, esse problema, né? Então, assim, explique para a gente o que é e se puder trazer exemplos claros também. Bem, esse relativismo seria, digamos assim, falsas verdades ou uma coisa que é verdade aqui e não é verdade ali, né? Então, o que eu posso dizer? Muitas questões de, sei lá, músicas. Não, mas é só uma música, é só para divertir. Perfeito. Entendeu?
Não, eu tô na igreja, eu escuto música da igreja, mas eu tô em casa, eu escuto outras músicas. Tá, você não é impedido de escutar outras músicas, mas tem que ver o que tá escutando também. Ah, mas é só uma brincadeira. É só É um Halloween. só isso, só um Halloween. É só isso, é só aquilo. Uhum. Entendeu? Então esse relativismo, isso é relativo. Não, se eu tô na igreja eu faço assim. Aí volta para aquela questão, né? Se eu Sim. tô aqui é de um jeito, se eu tô lá é de outro. Então esse relativismo são essas, parece que verdades mutáveis. Então, Uhum. para cá eu adapto para isso, agora eu tô ali, eu vou adaptar para aquilo dali. Quando eu sou novo eu tenho que rezar, agora que eu sou mais velho eu não preciso tanto. Ah, quando eu Perfeito. era jovem eu ia para missa, agora que eu tô mais velho, não, tô tranquilo. Uhum. Entendeu? Ou seja, eu vou moldando conforme A meu interesse. necessidade, o interesse. Sim, Entendeu? sim. Então esse relativismo é dentro disso daí. Né? E aí isso daí é aplicado para várias coisas, para postura, né? Uhum. Para o conhecimento, entendeu? Para as orações e tudo mais. Então isso está inserido na nossa sociedade de um modo extremamente dominante. Né? O exemplo mesmo do Halloween que o senhor deu, a Igreja Católica, católica não é para comemorar o Halloween. Tá ali a orientação. Aí vem o relativismo. Não, mas é só uma festa das crianças. Tá, cada um tem direito à sua opinião. Né? Eu também tenho direito à minha. É, Né? muito bom. Não, é isso que você está ensinando para sua criança? Numa hora que ela tá. Ela. Dizem muito que as crianças são como uma esponja, sugando as coisas. Não são uma esponja, não. A esponja só, ela só absorve na hora que tem contato ali. A criança está sugando as coisas. Você está de longe falando alguma coisa, a criança está captando aquilo Tá, dali. é. Então eu vou mostrar para ela que é só uma brincadeira agora, para depois tentar consertar o que eu mesmo deixei que ficasse torto lá na frente. Não, olha, não pode. Não, mas calma aí, a senhora deixava. Não é, mas ali era aconteceu aquilo. Eu nunca tinha refletido sobre relativismo, sobre Halloween. Eu nunca gostei, mas nunca também tinha refletido nada. Esse ano que eu vi uma postagem dos Arautos também, Não, e eu vi que fazia todo sentido faz aquilo, todo porque sentido. imagina uma pessoa com uma fantasia de sangue, de ferida, de monstro. Isso não pode ser bom. É a mesma coisa ver filme de terror é saudável? Claro que não. Qual é o seu objetivo? É. Qual é o seu Você objetivo? sai de um filme de terror, eu, assim, as poucas vezes que eu vi filme de terror, eu ficava em pânico. Eu lembro de quando criança, o primeiro filme de terror que eu vi. Eu fiquei uma semana, talvez um mês, tendo que dormir com a minha mãe. Mas isso não gera. O relativismo entrou nisso daí, porque ele não gera mais esse tipo de impacto. O monstro é legalzinho agora. É. O herói, ele, O ele monstro é faz legal. coisa errada. Ah, eu tenho uma opinião muito particular com relação ao cinema, assim. Algumas pessoas podem me criticar, mas paciência. Mas um exemplo que está acontecendo com os filmes, eu não tenho mais o bonzinho. Eu tenho o bandido legal e o bandido malvado. Primeiro que Os bandido. dois são bandidos, É, mas tem o bandido é, legal e o bandido malvado. sim. Então me perdoe os amantes da série de filmes dos Velozes e Furiosos, mas se for ver, eu tenho o bandido legal ali, carrão, e tem aqueles bandidos ali com que eles vão contra. Aí aparece um policial, combater o bandido. E no final do filme, dá a chave pro bandido, foge lá, que agora você é meu amigo. No filme 2 ele é bandido também. Cadê a bondade? Cadê o certo? Não, mas é só um filme. Ah, tá. É só um filme. E como é que vai É moldando a só isso, é só personalidade? aquilo, é só aquilo É. outro. É devagar, você vai virando a chave. O monstro não é mais tão monstro. As novelas, por exemplo, mostrando traição o tempo todo. Normal. É normal. Eu tive um fato muito curioso quando eu morava em São Paulo. Uma amiga de uma sobrinha. Fui visitar ela na nossa casa. E a família dela, muito amiga nossa. E ela fez um comentário muito natural, não fico chateado com ela. Né? Até porque ela era bem adolescente na época. Mas meus sogros estavam fazendo, acho que, 45 anos de casado. Né? Eu acho que era 45. E aí. 43, era mais de 40 anos de casado. E aí ela fez um comentário assustador, mas extremamente natural, e sem propriamente tom de crítica. Ela falou: mas pode?
pode estar casado tanto tempo? Ó, Pode ficar casado tanto tempo? Tem como ficar casado tanto tempo? o natural na cabeça Não, dela. tipo, não foi com deboche ou crítica, Sim, nada, sim. não. Ela achou extremamente estranho. Para a realidade que ela Uhum, vive, uhum. né? ah, ela achou muito estranho isso aí. Ele pode fazer isso? Pode ficar casado tanto tempo? Ou seja, olha o natural que nós estamos oferecendo para nossas crianças. Esse é o natural. O quê? Junta, separa, seja feliz. Busque a felicidade. Calma aí. A que custo? Que felicidade é essa que você está buscando? Entendeu? É um prazerzinho. Entendeu? Ah, a pessoa me irritou e. Eu conheço o caso de casais que casou porque a igreja casou porque a lua de mel estava paga. Que Viagem, isso? hotel, tudo mais. Aí voltou, terminou. Essa aí é novidade. Esse é o mundo que. Esse é o mundo, esse é o natural que nós, enquanto adultos, estamos vivendo e mostrando para as nossas crianças. E numa escola como o Gáudio, o que que se mostra de, não de sobrenatural, mas de o que que se mostra de além do normal que não é o ideal? No Gaudium, a gente trabalha com as crianças, primeiro, como eu falei, muito junto dos pais. Os pais precisam estar junto, não propriamente ali numa formação, propriamente ali na sala de aula, mas a diretoria, né, o sacerdote, enquanto diretor espiritual, conversa muito com os pais e a gente procura deixar eles muito a par de tudo que está acontecendo. Até porque não tem uma convivência só na escola, tem uma convivência na igreja. Uhum. Então tem uma convivência ali fora da. A escola faz parte da convivência. Então nós convivemos juntos. E nisso, onde vocês convivem juntos? Eu tenho aqui a igreja e tenho aqui a escola. Então é uma continuidade de tudo. Aquilo que eu aprendo na igreja, eu aplico na escola. Então, a responsabilidade, a obediência, a atenção para uma casa que eu tenho que ter numa missa, o respeito para com o sacerdote, que é uma autoridade que eu tenho que ter durante a missa, eu aplico isso no que cabe à escola. Então, eu estou na sala de aula, é autoridade. É como sacerdote? Não. Mas na essência, é uma autoridade. Uhum. Tem que ser respeitada. E você tem que entender o que é esse respeito. Não simplesmente obedecer porque é regrinha. Se você obedecer porque é regrinha, você não passa isso para frente. Fato. Sim. Tinha que fazer, eu fui lá e fiz. Mas você não ensina para outro. Você não corrige outro quando está errado. Entendeu? Então, se eu entendo isso na igreja, que o sacerdote ali é uma autoridade, eu tenho que ter respeito para com ele, eu pego essa essência, eu aplico isso na sala de aula. E eu aplico isso em casa, porque meus pais são autoridades. Uhum. Então, trazer isso que a gente vive. Se eu estou prestando atenção durante a missa, eu presto atenção na sala de aula. No conhecimento que eu estou recebendo. Eu posso não entender tudo ainda. Pergunta clássica, principalmente do adolescente. Para que eu estou estudando isso? Eu costumo muito responder como professor, dizer, você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Você não sabe o que vai aparecer. Nós aqui, enquanto formadores, temos que passar a melhor base possível para o senhor estar pronto, porque vai vir que a gente também não sabe. Então, o senhor, pouco provavelmente, o senhor vai saber que você estaria fazendo esse tipo de serviço. Uhum. Estaria disponibilizando esse tipo de serviço, precisaria desse tipo de conhecimento. E, no entanto, os seus professores lá atrás estavam falando, olha, na hora que for fazer uma apresentação, precisa disso, aquilo, precisa estar bem estudado, pá. Seu Clóvis, eu me recordo, na faculdade de medicina eu fui representante de turma e eu ia de bicicleta, então assim, era bom ir de bermuda e tudo mais, só que representante de turma entrava num local de autoridade que era a sala dos professores. Uhum. E tem um coordenador, eu vou falar o nome dele, o Djalma, ele me deu tanta bronca, porque eu ia totalmente mal vestido, de bermudinha, e ele, teve uma vez, estavam vários diretores, eu de bermudinha, e ele me deu um esculacho tão pesado, eu fiquei com tanta raiva dele, porque ele falou, você nunca mais vai entrar aqui desse jeito. Isso é falta de respeito, e falou.
Na época eu fiquei indignado, fiquei com ódio dele. Mas hoje eu tenho uma gratidão por essa situação dele, Uhum. porque uma das falas dele foi: se você chegar perto de um paciente vestido dessa forma, com o cabelo todo desarrumado, o que que esse paciente vai pensar de você? Você pode ter o melhor conhecimento que perdeu o encanto, perdeu a autoridade. Perde uma certa credibilidade. A E ele pessoa. até frequenta os arautos. É? Esse Ah, que professor, bom. eu já ouvi lá algumas vezes. É, que Sim. bom. Então, com certeza, esses valores, esses princípios precisam ser pregados. E se eu conseguir fazer isso desde criança, eu não tenho esse trabalho. Pois é, Eu vou ter essa revolta lá na frente. E, no entanto, ele foi extremamente caridoso com o senhor, totalmente, dando isso. Não, totalmente. você está num local que merece um respeito próprio para aquele local aqui, diante de pessoas que merecem um respeito próprio, que são seus professores aqui. E eu, ó, no seu caso ali, o senhor estava representando os alunos. Calma aí. É isso aí. Isso aqui que representa os alunos? Assim que os alunos estão? Sim, Entendeu? Então, se eu tinha uma responsabilidade ali, perto de outras pessoas que tinham uma certa responsabilidade também, tem que estar condizente. sim. Não é simplesmente uma questão E aqui a gente tá falando de também que é vestes, só. é uma postura, é uma lógica. Não é só capa também, né? Não é só Não é capa. só assunto de decorador. Não é só capa. Entendeu? Não é só capa. Sim, Ali pede uma postura. E se você tem essa essência, como eu falei,